boa tarde, Luísa, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Igor. Eu achei, sim, um empate com sabor de vitória, por tudo que aconteceu no jogo, né? Você sofreu um gol de pênalti depois dos 45 minutos, porque o pênalti foi marcado aos 43 e qualquer coisa, mas foi batido aos 47. Então, apesar do cara ter dado 8 minutos de acréscimo, depois botado mais um, tudo levava a crer que a derrota do Flamengo estava sacramentada, né? Ainda mais depois do Pedro acertar uma bela cabeçada já nos acréscimos e o goleiro ir buscar a bola com uma defesa monumental. Hoje não é dia de Flamengo. Pois é, mas você vê, no último lance, sai o escanteio, bate o Luiz Araújo e o Emerson Araújo mete de cabeça 1-1. Acho que resultado que fez mais justiça ao que se viu em campo. Eu diria até que, se fosse basear somente pelo que os dois times produziram, o Flamengo foi um pouco melhor, o Flamengo poderia até ter vencido a partida, se tivesse sido mais efetivo nas conclusões, teve várias boas oportunidades, mas concluiu mal. Mas, pelo menos, o empate nas condições em que aconteceu, para mim, foram realmente com sabor de vitória. Um empate heróico. Quando todo mundo já dava como certa a derrota, o Flamengo não se conformou, e eu acho que a maior prova, o maior exemplo desse não conformismo foi o goleiro Rossi, que simplesmente se mandou lá para frente e mandando os seus jogadores irem para frente também. Ele virou um cabeça de área. Não dá nem para dizer que era zagueiro, porque ele foi jogar lá na frente e acabou, com isso, aumentando a injeção de ânimo no time do Flamengo para buscar o empate. E o empate veio, acho que sim. Foi um bom resultado. Como eu já dizia antes do jogo, que o empate lá na Liga Arena seria um bom resultado. Das condições em que aconteceu, melhor ainda, uma coisa que realmente deixou todo mundo que saiu, todos os rubro-negros que saíram do jogo, realmente com um saborzinho de vitória na boca. O jogo foi, primeiro tempo, bem mais equilibrado, assim, no segundo também foi, mas o Flamengo achei um pouco melhor, né, com chances um pouco mais contundentes. Rodrigo, o que você achou do jogo de ontem? Você acha que esse jogo retoma essa confiança que a torcida tinha perdido ali em algum momento e que tinha ali no Carioca, por exemplo, perdeu depois da série de resultados ruins e agora, de repente, vai vir uma sintonia de torcida e time que o Flamengo estava precisando? Não, Luísa, boa tarde, Luísa, boa tarde, Renato, Igor. Não, eu acho que a confiança foi retomada porque o time ganhou 6 jogos seguidos, né? Ele vem de 6 vitórias seguidas, então se teve uma retomada de confiança foi nesse momento. O que a gente viu ontem, que eu acho que são 2 notícias positivas, uma é que o time jogou esfacelado, assim, 10 jogadores, e manteve o padrão, quer dizer, um padrão bom de jogo. Manteve posse de bola, não acho que teve chances claríssimas de gol, mas também não cedeu, quer dizer, se defendeu muito bem contra o Atlético Paranaense, e que tradicionalmente pressiona muito o adversário, né? E nem no início do jogo, que costuma essa pressão ser forte, o Flamengo permitiu essa pressão, porque manteve a posse de bola, teve uma atuação segura nesse sentido. E aí, no final, eu acho que a boa notícia é que demonstrou uma resiliência que eu acho que faz tempo que eu não vejo no Flamengo. Assim, quando toma um golpe, a gente tem visto esse Flamengo, mesmo quando joga bem, tomar um golpe e dar uma sentida e aceitar que não é dia, né? Como o Renato falou, assim, que não é dia de jogo. Mas não foi o que se viu. Ali, depois do gol do Atlético Paranaense, quer dizer, 2 chances de gol, uma com o Pedro na cabeçada do Léo Link e depois com a cabeçada do Everton Araújo, e o time ali em cima, tentando de todas as formas, fora um ou outro ali que estava morto, né? A gente viu o Fabrício Bruno meio cansado, quando o Rossi assumiu essa posição meio de volante, ele não estava aguentando ir para frente, mas assim, o time dando tudo possível, né? Inclusive as notícias que a gente viu de que um estava com problema no joelho, estava com dor não sei onde e tal, e todo mundo com alguma questão física, o que é normal, porque está com 10 desfalques, você acaba sobrecarregando quem entra em campo, que não tem troca. Você vê que as substituições só tinha garoto para botar, né? Saiu o Bruno Henrique com mal-estar, entrou o Vitor Hugo. Aí sai o Léo Ortiz, que também sentiu alguma coisa, entra o Everton Araújo. Então, aliás, o Léo Ortiz jogando muito bem de volante, né? Então, acho que tem essas 2 boas notícias. Uma demonstração de padrão um time esfacelado, sem 10 jogadores, que mostra que tem uma segurança hoje no clube, no time. E a segunda, essa demonstração de resiliência ali, de reação numa situação difícil, que vai ser muito importante para a temporada. Então, sim, eu acho que essa coisa de sabor de vitória é sempre uma coisa de sensação, mas eu acho que sai
a torcida sai com sensação positiva, independente se pensa como vitória ou não, mas com uma sensação positiva por essas duas notícias. É verdade. O Léo Ortiz deve seguir improvisado contra o Bahia. Mais no final da live a gente vai falar sobre esse jogo, mas ele vem muito bem, né? Ele acabou... É uma posição que ele já tem uma familiaridade, sim, mas tomou conta ali do meio-campo de uma maneira que o Flamengo precisava muito nesse momento todo desfalcado. Igor, ontem a gente viu uma cena até engraçada, assim, porque o Tite estava suspenso, né? E aí o Matheus Bach foi quem foi anunciado como treinador, mas a gente viu, eles sempre revezam muito ali na área. E aí na entrevista coletiva foram os três. O César Sampaio, ele desceu, né? Ele geralmente fica na cabine, mas desceu para o campo dessa vez. E aí foi o César, o Matheus e o Kleber Xavier também para a entrevista coletiva. Na primeira pergunta, os três falaram. Eles têm ele teve alguma das respostas que eles até falam, nós viemos todos aqui também para dar uma sensação de grupo, que é o que está fazendo a diferença do Flamengo também dentro de campo. Você que conhece bem, né, essa comissão técnica do Tite, da época de seleção brasileira, ele sempre tem essa postura, né? E o Matheus saiu correndo para abraçar os jogadores também, ali no gol da vitória. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse momento do Flamengo sem o Tite. O Tite foi para Curitiba, né? Até, mas não podia ir para o jogo. Enfim, muito bem-vindo aqui na nossa live. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Renato Maurício Prado e a galera que está assistindo a gente na nossa live agora. Para delírio de Renato Maurício Prado, estavam lá os três, inclusive Matheus Bach, todo mundo lá participando desse momento, porque a comissão ela adota a estratégia assim, de não tentar colocar, por mais que o Kleber seja o cara que está há mais tempo com o Tite, né, mais de 20 anos aí, o Matheus tem uma ligação sanguínea com o treinador e o César, que é uma aquisição mais recente à comissão técnica, eles tentam manter ali uma hierarquia igual, sem uma preferência entre um ou outro, enfim, que pese essas nuances que eu falei. Então, eles tentam mostrar, de fato, que todos são auxiliares, todos têm suas funções específicas. O César, às vezes, como você mencionou, né, assiste o jogo lá de cima com os auxiliares, com os analistas de desempenho, tem esse revezamento em coletivas, então é uma tentativa de não tentar hierarquizar tanto assim um auxiliar em detrimento dos outros, claro, com a diferença de experiência que cada um tem ali. O César jogou bola, né, foi profissional, o Kleber está com o Tite há muito tempo e o Matheus é filho do treinador, então está tentando construir também a sua carreira. Sobre o jogo em si, né, nesse triunvirato aí, emergencial por conta da suspensão do senhor Adenor, o pai de todos, né, o Tite, assim, qualquer ponto, essa altura do campeonato, nesse ato aí de Copa América, deve ser muito valorizado, principalmente com o volume de desfalques. Então, e tem um detalhe, né, do gol no final, que se for reparar, o nosso amigo, o Broca, amigo lá do Twitter, que ele costuma... A torcida do Flamengo conhece, ele fez uma ótima seleção de jogos e partidas em que o Atlético Paranaense tomou gol nos últimos instantes do Flamengo, em jogos contra o Flamengo. Então, não foi tão anormal assim, e até jogando na cara da reclamação do Atlético sobre os acréscimos do Daronco, mas tem acontecido acréscimos do primeiro tempo, do segundo tempo, em algumas partidas recentes, inclusive na final da Libertadores, né, o acréscimo do primeiro tempo nesse caso, que o Flamengo conseguiu fazer um gol no Atlético Paranaense. Então, algumas nuances aí desse detalhes, desses jogos e confrontos entre Flamengo e Atlético Paranaense que vale a pena a gente prestar atenção. Desse confronto que tem se repetido bastante, principalmente, não só, obviamente, né, no pontos corridos, mas também no mata-mata em competições nacionais e continentais. Ô Igor, deixa eu dizer uma coisinha para você. Quando três mandam igual, nenhum manda. Isso aí é um absurdo completo, entendeu? O Kleber Xavier na verdade, ou deveria ser, o auxiliar, o braço direito do Tite. Quem deveria ter ficado na beira do campo ontem teria sido o Kleber Xavier. Mas aí o Tite, eu já falei isso aqui, vou repetir. A grande missão do Tite não é fazer do Flamengo campeão. Fazer do Flamengo campeão é um efeito colateral. A grande missão do Tite é transformar o filho dele em treinador. Foi ridículo ontem o Matheus Bach na beira do campo. Foi ridículo, entendeu? Ele deu alguma instrução? Não, nenhuma. Parecia um boneco de posto. Só ficava assim, ó. É absolutamente ridículo. E na entrevista coletiva, depois, os três pareciam um jogral. Olha, vou te contar, essas coisas eu não me conformo. Bom, o Tite está indo bem na missão lateral dele, né? De levar o time na campanha agora de 6 vitórias e um empate.
Melhor... A missão lateral dele, ele vem fazendo a missão que não é prioritária bem feita, né, Renato? O efeito colateral está melhor do que o principal, porque o filho dele, técnico, não convenceu ninguém até agora. Agora, o efeito colateral até que está indo bem. Deu uma encaminhada. O Matheus é responsável pelas bolas paradas, não é, o Igor? Você lembra aí que eu lembro que tinha umas divisões... Bolas paradas, defesa... Toda vez que alguma coisa vai bem, sai uma matéria dizendo que o Matheus Bach é o responsável. Você acha que isso é de graça? Quando a defesa não tomou nenhum gol... Mas se ele for o responsável mesmo, por isso que eu estou perguntando para o Igor. É coisa nenhuma, gente. Para. Na seleção tinha essa situação, né? Porque eles fatiavam o treino em alguns momentos, né? Sei lá, o treino de antivéspera era mais o treino defensivo, né? Mas não que... Mas não as bolas paradas ofensivas, é isso? São as bolas paradas defensivas que ele costuma treinar também. mais. E aí ele sempre aparece lá, chega, dá uma instrução mais distante, isso acontece no campo. Agora, como o senhor Renato está falando aí, que ele não deu instrução nenhuma, mas no campo ele pelo menos vai lá, fala alguma coisa que a gente consegue ver nos jogos. Mas de fato, mas enfim, nessa tentativa deles de dividir as funções, o Matheus tinha na época de seleção essa, e tem uma outra questão, só para a gente ficar nesse ainda, concluir esse assunto da comissão técnica, eles costumam dividir o elenco em algumas... não por afinidade, mas alguns jogadores são acompanhados de forma mais intensa, mais próximo por alguns deles. Eles trabalhavam assim na seleção, na observação, então eles falam, não tem preferência, não sei o que cuida de tal, mas alguns momentos, por questões de afinidade, de idade, de, sei lá, papo, os auxiliares, eles pegam parcelas dos grupos para tentar se aproximar mais deles, para ter um contato mais próximo, né? Eles trabalham assim, né? Nessa questão da divisão de tarefas, tanto nos treinos quanto também no trato, o lado humano, como diz o professor Denor. O César Sampaio sempre fala dos meio-campistas ali, sempre fica mais com que é a especialidade dele também, né? E aí o Matheus já trabalhou com o Pedro, por exemplo, ali, já foi falado em coletivo algumas vezes, assim, mas, enfim. Aí vou ler aqui alguns comentários. A Luana falou, o Flamengo completamente desfalcado conseguiu um excelente resultado, realmente excelente resultado, até porque jogos na Arena da Baixada sempre são muito complicados para o Flamengo, então realmente ontem foi um bom resultado. O David, David. Será que o Neymar vem para o Mengão? Vamos falar de mercado daqui a pouquinho. Enfim, já tem várias pessoas aqui acompanhando. Já vou pedir para vocês deixarem like de vocês, obviamente, por favor. Já estou vendo aqui que a quantidade de like não está proporcional. Então, por favor, deixem o like aí de vocês. Qual